sequência às nossas dicas rápidas, a gente quer falar hoje agora de origem das posições e trajetória. Fique atento que são dois assuntinhos que foi no deu a galera confunde. Primeiro, para falar de origem das posições, eu quero que você imagine a reta numérica. Isso mesmo, aquela retinha numérica lá da matemática, né? Onde eu tenho zero como origem, ele é orientado para a direita com sinal positivo, para a esquerda com sinal negativo. Então, uma dificuldade que muito aluno já fica se perguntando, como é que a velocidade pode ser negativa? Na verdade, não existe velocidade negativa no nosso dia a dia. Mas se um carro se deslocar da direita para a esquerda contra a orientação da trajetória, eu vou ter uma velocidade negativa. Se ele vai da esquerda para a direita, eu teria uma velocidade positiva por conta da ideia de origem das posições. Então, a origem das posições nem sempre é a posição inicial. Por exemplo, aqui, se eu chamar S1 de posição inicial e S2 de posição final, quem é a origem das posições? Não é S1. A origem das posições é o marco zero. Então imagina que você está numa rodovia e tu tem o quilômetro zero daquela rodovia. Lógico que tem que ter, ela tem que começar em algum lugar. E você está no quilômetro 10. Ou seja, qual é a única possibilidade que tem de você passar pela origem das posições? Se você está no quilômetro 10, você tem que estar indo contra a orientação. Ou seja, um corpo que já está depois do marco zero, ele só vai passar pela origem se ele realizar um movimento retrógrado, que eu vou definir em um outro vídeo logo. Assim, eu posso dizer que zero é a origem da trajetória, ou marco zero, e eu posso aqui te falar rapidez logo de distância percorrida ou espaço percorrido, que é o mesmo deslocamento escalar, quando eu tiver um movimento unidimensional. Como assim, Júnior? Mesma direção e mesmo sentido. Ou seja, nos movimentos onde a direção e o sentido são as mesmas, por exemplo aqui, se um corpo sai de S1 e vai até S2, ele está realizando um movimento retrógrado, voltando, eu posso te assegurar que o deslocamento é a mesma distância percorrida, certo? O que nem sempre acontece, que eu vou te mostrar em outro vídeo. Logo, esse deslocamento é igual ao espaço final menos o espaço inicial, ok? Pronto, é apenas isso que eu posso considerar contigo. Já a trajetória, aqui do lado, você tem que trajetória é o caminho, né, determinado por uma sucessão de pontos por onde o móvel passa em relação a um certo referencial. Já vimos em um primeiro vídeo aqui de movimento referencial que inclusive a trajetória depende de quem está observando. Então eu posso te dizer em termos bem simples, perdão, que trajetória, gente, é apenas uma linha imaginária que acompanha o movimento. Por exemplo, vejamos aqui, esse slide não quer passar, pronto, passou. Tipos de trajetória, eu tenho aqui algumas que são mais comuns, que vai fazer mais parte, até vocês fazerem o Enem, a trajetória retilínea. Então, se você estiver andando numa bicicleta, num terreno literalmente plano, a sua trajetória ela vai ser retilínea. Daí vem o nome movimento retilíneo uniforme, que a gente vai ver depois, dependendo da questão da trajetória. Mas essa trajetória ela pode ser circular. Tu está numa roda gigante brincando lá com o teu princeso, né, ou com a tua príncipa, brincadeiras à parte. O movimento que está sendo realizado ali é um movimento circular, a trajetória dele é em forma de círculo. Já, por exemplo, o movimento que os planetas fazem em torno do Sol é um movimento elíptico, lembrando que não é circular. Os planetas eles circulam em torno do Sol, em formato de elipse. Eu tenho a trajetória parabólica, que isso aqui a gente vai estudar muito nos lançamentos oblíquos, movimentos no vácuo, não é? O cara chutou uma bola, né, um escanteio, por exemplo, o cara nunca dá um tiro livre, né, ele faz uma espécie de cruzamento e eu vou ter uma linha imaginária no formato de parábola. Essas são as mais comuns, mas eu tenho a trajetória hiperbólica, que é aquela quando um satélite, né, ele está fora do planeta e ele está com uma velocidade que de repente permite que ele saia de órbita, então a trajetória dele seria hiperbólica. Eu teria a trajetória helicoidal, que é o que eu poderia dizer que a hélice de um helicóptero, ela faz dois movimentos. Ela faz um movimento ligeiramente circular entre si, mas quando ele está decolando, vertical também. E quando ele vai de um ponto até outro, ela estaria também, além do movimento circular, um movimento horizontal, ou seja, eu teria duas trajetórias em um único corpo especificado. E por último, um exemplo bem básico do que eu estou te falando aqui.
Nós temos aqui animações, uma bicicleta, a trajetória da bicicleta seria retilínea e a parábola, no caso a bola chutando, como eu citei aqui no caso de um escanteio. Então, literalmente, trajetória é apenas uma linha imaginária sucessiva de pontos que segue um movimento. Um abraço.